E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que eu vou trazer a partida que todo mundo sempre quis ver. O dia que Magnus Carlsen enfrentou Stockfish, ele mesmo. Como vocês sabem, o Magnus normalmente não joga contra máquinas, mas isso não aconteceu de uma maneira tão natural quanto possa parecer. O Magnus, nessa ocasião, estava streamando no Chess24 e um dos inscritos, um dos usuários que desafiou ele, colocou o peixe para enfrentar o campeão do mundo. Sim, essa partida saiu no canal do Chess24, inclusive com o título de Magnus enfrenta um trapaceiro. Era uma partida de Blitz 5-0 e o inacreditável aconteceu. No final dessa análise eu vou trazer para vocês as reações e o que o Magnus falou após a partida. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos a esta partida realmente inacreditável agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está o norueguês Magnus Carlsen, com o login dele do Chess24, Maxibogs, 2.892 de rating contra Alexander 218. Agora, o Magnus não enfrenta um ser humano, jamais enfrenta Stockfish, o terrível. E o Magnus, sem saber que jogaria contra o Stockfish, começou a posicionar. O Marrete está em campo, cavalo F3, e olha o que surge agora. Por quê? O peixe joga aqui uma holandesa e o Magnus joga a linha onde ele sacrifica um peão na abertura. Rafael, já sei de tudo. O norueguês será surrado, só nas orelhinhas. Fica de olho o que vai acontecer. Ele jogou bispo D3, ganha um tempo de desenvolvimento em cima do cavalo solto, D5, o melhor lance para as pretas. O Magnus toma em E4, troca as damas e pá! Cavalo G5. Observem que ele ameaça um duplo em F7 para ganhar a torre e já prepara para recuperar o peão dele no centro. O norueguês não deixa nada para trás. Bom, nesse momento foi jogado então rei E8, o peixe defende a ideia do duplo e cavalo C3. O Magnus, aquele não tem pressa para recuperar o peão dele, bota mais uma peça para jogar. Foi jogado então bispo F5, melhor lance para as pretas, controlando e desenvolvendo, e bispo F4. Mais uma vez o Magnus não recupera o peão no centro, esse peão tá fraco. O Magnus ameaça ganhar o peãozinho de C7. E agora, como segue a peleia? O peixe jogou cavalo C6 desenvolvendo, e o Magnus nesse momento, ele não tomou em C7, porque tem uma ideia de cavalo B4 terrível aqui para as brancas também. Nesse momento foi jogado roque grande. O Magnus segura a casa de C2, bota a torre para jogar e protege o rei. Ou seja, tudo tá dando certo até aqui. Nesse momento, o peixe jogou E5, tocando o bispeto, agora bispo em E3 e bispo em E7. Observem lá, agora sim o Magnus tem que ter um certo cuidado aqui, porque tem ameaça de eliminar esse cavalo que tá apoiando para tomar em E4, e muito tempo depois do sacrifício do peão, agora é que o Magnus recupera o peãozinho dele. Vamos jogar esse final. Observe que o Magnus conseguiu isolar o peão das pretas aqui no centro, e isso é um tema estratégico para as brancas. Bom, a peleia é contra a máquina, foi jogada então torre D8, trazendo a torre para o jogo. O Magnus F3, segurando o cavalo no posto avançado, e cavalo D4, e aqui é que começa a assustar um pouco, porque quando a máquina começa a mandar as peças para cima, tu sempre fica com receio. Nesse momento da partida, o Magnus já estava achando meio estranho, né? Diferente, porque o adversário dele foi jogando firme. Bom, o Magnus nesse momento trouxe a última peça para a partida, a torre de H que ainda não estava jogando, e nesse momento, rei F7, o peixe conecta as torres e melhora um pouco a posição do rei também. O Magnus prepara agora uma dobradinha aqui na coluna D, H6 controlando essa casinha, e agora cavalo F2, o Magnus começa a manobrar. Nesse momento, o Magnus quer trazer o cavalo para D3, que é uma ideia bem lógica para pressionar o peão isolado das pretas. Agora, o Stockfish passou o bispo para B4, cravando esse cavalo em C3, cavalo D3 foi jogado, e agora esse lance incomoda um pouco a posição das pretas, porque toca o bispo e também toca o peão de E5, e aqui o peixe abre mão do bispeto de casas claras. O Magnus retomou por aqui. Agora, cavalo em C6 voltando. Observem que o Stockfish agora levanta a bandeira branca, pedindo paz aqui, propõe a troca das torres, e o Magnus ganha aqui a coluna D, vejam lá. Ele pressiona, dobrou na coluna D. Nesse momento, vem uma trocação. Eles trocam em D3, trocam em C3, e o peixe leva o Magnus para esse final, que é complicadíssimo de jogar. O Stockfish jogou então A5. Agora, o Magnus tem uma certa iniciativa aqui, a torre dele tá jogando mais do que a torre das pretas, tá pressionando. Então ele joga
Torre B3 ameaçando esse peão, o peixe defendeu, e agora A4, fixando completamente a estrutura aqui no flanco da dama. É uma posição de equilíbrio. Muito cuidado! O Magnus joga contra uma máquina. Terrível! Bom, rei E6, começa a melhoria dos reis. O Magnus faz a mesma ideia, melhora o rei dele, G5 foi jogado. Agora o Magnus passa o rei para E2 e B6. Nesse momento, o peixe consolida aqui o peãozinho na coluna B, pode trazer também a torre para o jogo correndo, e o Magnus começa a utilizar mais uma vez o tema da torre ativa. Então ele toca esse cavalo solto em C6, o peixe defendeu melhorando o rei, e a posição que vai ser construída a partir daqui é assustadora. Porque o Magnus joga B3, agora torre em E8 trazendo a torre para o jogo, inclusive pode até ter ameaça de jogar o lance E4, o Magnus segurou tudo com o lance torre C4, controlou tudo aqui no centro, e cavalo D4, e olha o que acontece agora. O Magnus aqui ele joga rei D3 e C5, e a torre do norueguês fica completamente trancada. Rafael, já vi tudo. Não tem como sobreviver numa posição como essa. A torre completamente trancada. O Magnus joga aqui um lance que é verdadeiramente absurdo nesse final. Ele joga C3. E a ideia é expulsar o cavalo desse posto avançado. O tema todo é que tá caindo aqui esse peãozinho de B3. E o inacreditável é que durante a stream, o Magnus fez esse lance e já cantou a resposta do adversário. O peixe, ele jogou o melhor lance. Claro, cavalo F5. Agora, Rafael, e por que não cavalo por B3? O Magnus disse que se o peixe jogasse cavalo por B3, ele jogaria H4. Que é inacreditável, é o melhor lance nessa posição. Inclusive, o único lance para manter as brancas com alguma possibilidade de equilibrar aqui essa posição. Por quê? Se tu jogar um lance como torre G8, uma pressão em G5, tu joga a torre G4 e a torre voltou pro jogo, inclusive pressionando agora a posição das pretas. Aqui, a partida tá completamente empatada. Agora, o peixe não entrou nisso, ele jogou cavalo F5, que é o melhor lance aqui, e agora o Magnus joga bispo F2, mantendo o bispeto, cavalo em D6, tocando a torre, e torre G4. Observe que o Magnus tirou o cavalo do Stockfish desse posto avançado e conseguiu ativar a torre com essa ameaça agora de H4 que tá chegando. Bom, nesse momento o Stockfish jogou aqui o lance rei E6, o Magnus jogou H4, que é um momento muito importante da partida. Por quê? O adversário do Magnus estava apuradíssimo no tempo, era uma partida 5 minutos com 0 segundos de incremento, aqui o tempo das pretas estava quase caindo. E aqui foi jogado o lance torre D8. Que não é o melhor lance nessa posição, tá? É o número 3 do peixe. Algumas teorias em relação a isso é que o adversário dele, vendo que o tempo estava caindo, começou a acelerar ali o processo e jogou esse torre D8, que é um bom lance, tá? Não é o melhor, mas é um bom lance. E aqui o Magnus jogou rei E2 e nesse momento caiu o tempo do jogador de pretas. Sim, a posição aqui é melhor para as brancas, justamente por causa do lance torre D8, tá? Porque agora tem uma pressão forte surgindo aqui em G5 e o Magnus tem muita iniciativa. O Magnus tem uma posição melhor e no momento que acabou essa parte que o Magnus ganhou do inacreditável Stockfish, olha o que o norueguês falou. Fica de olho. So he's gonna run out of time, but it was a really tough game. And what can I say? He played really well for his rating. There's no doubt about that. E tá no ar a impressionante precisão dessa partida. Inclusive, no momento que a partida acabou, as máquinas dão uma avaliação aqui de 1 ponto para as brancas, ou seja, o Magnus estava um pouco melhor. Claro, isso muito por conta do adversário dele ter se apertado no tempo e possivelmente não ter colocado ali os melhores lances da engine. Agora, o Magnus fez aqui uma pressão maior do que o jogador de pretas. Ele fez 98.2, o Naka nesse momento grita engine, contra 97.7. Uma partida, sim, que assusta e muito. Comenta aí embaixo, seria o norueguês superior ao peixe? E se tu gostou desse vídeo, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.